A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e toda a sua família, amém? Nessa manhã eu quero compartilhar mais uma palavra de Deus com você. Peço que você fique até o final, que no final nós vamos estar orando e Deus vai estar dando vitória para você aí do outro lado. De tudo aquilo que você tem colocado em oração na presença de Deus, Deus quer responder essas orações para você. Deus quer te abençoar porque Ele nunca vai te deixar sem resposta, sem ter uma resposta firme e objetiva na tua vida, amém? Aqui no livro de Josué, no capítulo 1, eu vou ler do verso 13 aqui até mais ou menos 16, tem uma palavra de Deus que diz assim, ó, pegue sua Bíblia, compartilhe a palavra de Deus, né? Você sabe que Moisés foi um homem que foi chamado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito. E quando Moisés lançou aquelas 10 pragas mandadas por Deus ali no Egito, né, que foi praga que Deus enviou ao Egito para que o nome dele fosse glorificado ali. Quando Moisés saiu do Egito na 10ª praga que Faraó liberou o povo, Josué saiu com Moisés também. Quando Josué saiu dali, menino ainda, jovem, ele já saiu dali do lado de Moisés, praticando a obra de Deus com Moisés, ele e Caleb, os dois juntos. Saíram dali do lado de Moisés, aprendendo a fazer a vontade de Deus, porque já era um propósito de Deus de usar Josué futuramente. Depois que Moisés fosse embora, depois que Moisés ficasse velho e não pudesse mais fazer, Deus não deixa nunca as coisas dele sem um líder, sem uma direção, tá entendendo, irmão? Então, esse foi o objetivo de Deus ter chamado Josué para ser profeta dele, para ser juiz do povo daquela época, tá entendendo? Então, aqui no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 3, diz assim, ó. Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo, o Senhor, vosso Deus, vos dá descanso e vos dá esta terra, tá entendendo? Josué ficou falando pro povo ali, lembra da palavra que Moisés falou para vocês. Agora vocês estão comigo aqui, eu estou guiando vocês aqui nesse caminho que Deus mandou guiar para introduzir vocês na terra de Canaã, mas vocês têm que se lembrar das coisas que Moisés falou, porque Moisés conquistou muitas terras, muitas cidades para vocês aqui nesse caminho, vindo do Egito até chegar aqui no Jordão. Então ele fala assim no verso 14, vossas mulheres, vossos meninos e vossos gados fiquem na terra que Moisés vos deu, desta banda do Jordão. Porém, vós passarei armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-lo-ás, tá entendendo? Então você vê aqui que tinha um povo já que tinha conquistado suas bênçãos, estava do outro lado do Jordão, mas Josué ainda faltava atravessar o Jordão para ir para o outro lado, para conquistar Canaã, com aquele outro povo que não tinha conquistado ainda, aquelas pessoas que vinham com ele ali no caminho depois que Moisés foi embora, né? Então Moisés disse para aquelas pessoas que já tinham conquistado, quando veio fazendo guerra com Moisés, até chegar ali na beira do Jordão, Moisés disse para ele, lembra da palavra que Moisés falou para vocês, tá entendendo? Que Deus dá descanso para vocês aqui nessa terra. Fica aqui onde Moisés mandou vocês ficar, nessa herança de vocês, que vocês já conquistaram, vocês já estão aí tranquilos na terra que Moisés deu para vocês. Mas agora vocês, estão entendendo, valente, valoroso que tem no meio de vocês, atravessa comigo o outro lado do Jordão para que os vossos irmãos também conquistem a terra de Canaã, conquistem a terra dos Amorel, dos Fariseus, dos Etel, que estava do outro lado ainda, tá entendendo? Ele precisava desse povo, dos valentes que estavam no meio desse povo, que já estava tranquilo, para ir conquistar do outro lado. E depois que conquistar, eles também tenham descanso lá na terra dele, e vocês voltam para a terra de vocês e possuem e fiquem de boa aí na terra que Moisés deu para vocês. Mas vamos lutar também pelos nossos irmãos. Porque a coisa de Deus é essa, irmão. Tem pessoas que às vezes é abençoado, tá de boa, tá tranquilo e diz assim, eu não vou ajudar mais ninguém, não ajudo ninguém. Não faço nada para ajudar ninguém. Mas não é assim que Deus quer. Deus quer que a gente sempre tenha a mão aberta, o coração aberto para ajudar alguma pessoa que Deus colocar no seu caminho, na sua frente. Pessoas que às vezes precisam ver nem de ajuda de dinheiro, de coisa material tua, precisa mais de oração, precisa mais de palavra de Deus.
que você alimenta o espírito dela, que você prega a palavra de Deus para ela. E se for também alguma ajuda física, também você ajuda, porque Deus vai te prosperar muito mais. É você dando que se recebe. A palavra de Deus diz que é dando, a gente também recebe. As pessoas às vezes não querem dar, né? Mas para receber, com Deus para receber também tem que dar. Você dá sua oração, você dá sua palavra de fé para aquela pessoa, você ajuda ela com alguma coisa física que ela precisar, porque a palavra de Deus diz, do que adianta você pregar uma palavra para uma pessoa que está no pecado, está no mundo, está necessitada, está toda arrebentada, e depois você manda ela ir em paz, você tendo dinheiro, tendo coisa desse recurso desse mundo aqui, dessa vida, que pode dar uma ajuda para ela e você não dá. Então a gente também não está fazendo a obra de Deus completa, né? Se a gente tem condições, ó, eu não tenho muito, mas tem esse pouquinho aqui para tu comprar uma comida, comprar um negócio, depois vai para a igreja, vai orar, que Deus vai te abençoando, que Deus vai te honrando, tá entendendo? E assim, aquela pessoa, uma hora você vai encontrar ela aí na rua, abençoada, alegre, porque Deus abriu porta de emprego para ela, Deus fez a obra na vida dela também, e ela vai estar feliz também com você. Então é isso que Deus quer. Quando Moisés chamou aquele povo para lutar pelos irmãos dele lá do outro lado, ele foi dar a mão de obra dele de guerra mesmo, de lutar e derrotar os inimigos do outro lado para ajudar os irmãos dele. Eles se disponibilizaram a lutar por eles, está entendendo? Então Deus se agrada dessas atitudes da gente, irmão. Então, aqui na palavra de Deus, continuando aqui, diz assim, ó: até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhe dá.